Olá, artistas do Brasil! Estamos aqui para gravar mais um episódio da Sala 1604, podcast de arte da Revo. Eu sou a Gabriela Antônia Rosa, produtora do Utopia Art Experience e uma das hosts deste podcast. Hoje eu vou conversar com 3 pessoas que vocês meio que já conhecem. O Ali, que é social media da Revo, a Pri, que faz o nosso atendimento, e o Lucas, o homem por trás do Revodocs, nosso vídeo que sai toda quarta-feira aqui no canal. Sejam muito bem-vindos à nossa salinha 1604, meus anjos. Yeah. Nossa, Meu deu Deus, pra eu tô sentir realmente. muito nervoso, mano. Ai, meu Deus. Vocês sabem que não tem porquê, né? Acabei de falar isso antes da gente começar a gravar. Vocês são parte do Revocrio. Vocês não podem passar essa imagem de que gravar podcast dá nervoso, gente. Boa, suave. É que sei lá, eu sempre tenho esse desespero quando os negócios muito sérios. Não é sério, a gente vai ter um papo de boas quanto a isso aqui, vai ser legal. Inclusive, antes de eu falar aqui, as pessoas já leram aí em algum lugar, no título do Spotify, no título do vídeo do YouTube, no Deezer, onde quer que elas estejam ouvindo esse episódio, qual que é o tema. Mas antes de eu falar aqui mesmo, eu quero que vocês se apresentem, contem um pouquinho o que vocês fazem, não só na Revo, mas na vida, quais são os seus interesses artísticos, o que vocês curtem desenvolver, para o pessoal conhecer vocês um pouco melhor também. Vamos por ordem alfabética? Ali, você. Nossa, eu sofri isso desde a escola, mas ok. Mas lembranças, por favor, o trauma. Bom, eu sou o Ali, além de ser artista, também trabalho como social media na Revo, então se você conversou no inbox do Revo Space e da Revo, provavelmente você falou comigo, e tô entrando no mercado de Not Safe for Work, arte Not Safe for Work, e é isso. Muito bueno, vai desenhar pessoas sem roupa, excelente. E ganhar em dólar, por favor. Importante também, esse adendo que você fez é fundamental. Próximo da chamada, menino Lucas, além do Revodocs, conta pra galera o que você faz. Fala, meu consagrado, eu sou o Lucas, eu faço lives na Twitch, às vezes, eu tenho um estúdio criativo, faz outras produtos parecidas com o Revodocs, daí como eu tô meio que escrevendo e dirigindo um documentário agora, pode ser que demore algumas produções aí, e também eu faço outro podcast, que é lá na Twitch, que é o Grafite 05, que é um podcast que eu falo de arte, igual o Revodocs, só que com meu amigo Bruno. Então, toda quarta vídeo na Revo, às vezes live na Twitch e às vezes também vídeos no meu outro projeto lá do Estúdio Criativo. Eu amo que seu amigo Bruno é tipo o irmão do Jorel, assim, meu amigo Bruno. Quem é? Não importa, meu amigo Bruno. E você, Pri? Oi, eu sou a Pri do atendimento, eu tô assinando pro monitor, então imagine que eu tô assinando pra vocês aí também. Vamos lá, eu sou a Pri do atendimento da Revo, a famosa Pri do atendimento. Eu atendo a galera da Revo, vendo os cursos, soluciono problemas e também escrevo e estou revisando um livro atualmente. Meu sonho da minha vida é ser escritora. Já comecei, então estamos escrevendo, temos uns projetos aí. E eu sou esposa de um ilustrador e também é uma razão para eu estar aqui. Porque você já passou pelos dramas que vamos conversar neste episódio, certo? Passei por muitos dramas desses, acredite. Hoje a gente vai falar de um assunto que sabemos que é treta para uma boa parte dos artistas. Porque se já é difícil explicar para nossa família o que um artista faz, imagina contar que a gente quer seguir essa carreira. Então esse é o tema da nossa conversa de hoje. A gente vai falar de forma de explicar para os seus pais o que é que você faz. Esses dias atrás a gente estava conversando sobre a importância de fazer ou não fazer a universidade, qual curso escolher, como escolher, o que levar em consideração para fazer essa escolha, e surgiu essa pauta. As pessoas queriam muito que a gente desse dicas, conselhos, compartilhasse as nossas experiências de como fazer para os nossos pais não matarem a gente quando a gente disse que queria ser artista, queria trabalhar com isso. E é sobre essas experiências que a gente vai falar com vocês hoje. Quem aí tem um trauma para compartilhar com o grupo? Nossa, eu tenho. Quem Todo começa? Mundo. Traumas é o que mais tem, né? Eu vou falar primeiro que eu sou menina, Lucas, da minha vez. Não, tá tranquilo, vai lá. Eu vou falar primeiro que eu falo bastante. Aqui na Revo, só o que tem quase todo dia, quando eu digo quase todo dia mesmo, no WhatsApp da Revo, é principalmente os pais chegando pra gente aqui perguntando: olha, tem lugar mesmo no mercado? Existe mercado mesmo pra isso? Tem realmente ganha dinheiro com isso? Quando é que meu filho vai ganhar dinheiro com isso? Qual o curso que meu filho vai fazer pra ganhar dinheiro com isso? E eu escuto isso desde os meus 17 anos, porque
eu estou com o meu esposo desde os meus 13 anos de idade. E o primeiro trabalho... É meio estranho você falar, as pessoas vão achar que vocês casaram com 13 estranho. anos, mas Nós é uma não longa casamos história. com a cidade, tá, gente? É uma longa história. Mas enfim, o primeiro trabalho dele foi com 17 anos. E aí, como o primeiro trabalho dele foi com ilustração, ele decidiu que só queria trabalhar com isso o resto da vida. Então, ele não quis trabalhar com nenhuma outra coisa. Ele esperou até que chegasse uma oportunidade, continuou desenhando, estudando, até que chegasse a oportunidade de ele trabalhar com isso. E todo mundo chegava pra mim, é sério isso? Como assim? Ele não vai fazer uma faculdade? Eu, não, mas é porque ele vai trabalhar com desenho. Por que você não coloca alguma coisa na cabeça dele? Então, tem muitos traumas nessa parte aí, sabe? Tipo de ouvir, por exemplo, como que o Cleuton trabalha? Ah, ele trabalha com desenho. Ele trabalha com desenho e pagam pra isso? Normal. E aí, por isso que quando a gente chega aqui na Revo, por exemplo, e os pais chegam pra me fazer essas perguntas, eu já sei mais ou menos como responder, porque justamente eu já vivo isso desde que eu era adolescente com eles, sabe? De tipo, olha, realmente é um mercado difícil de você entrar, você precisa ter um nível, você precisa ter um estudo, você precisa estar preparado para a competitividade do mercado, mas existe lugar no mercado, sim, para você trabalhar. E, enfim, vou deixar vocês falarem, porque estão falando a noite inteira. A gente vai voltar aí, porque eu quero saber o que é que você fala pros pais, geralmente, quando acontece a situação, mas vamos deixar esse suspense aí. E vamos para a história do Lucas. Vai, Lucas. Nossa. Conta pra gente como é que foi pra você com essa relação com seus pais. Meu, como que eu posso dizer isso? Acho que vale muito a pena eu dar uma esclarecida, né? Eu venho de uma família que poucas pessoas, por assim dizer, têm realmente ingressaram no ensino superior. Acho que quem entrou foi a minha mãe, que tem MBA e pós-doutorado, e a minha prima, ela já que foi muito à frente também, né? A minha prima que tem que é formada em advocacia e eu que cursei psicologia. Nada a ver com nada. E eu trabalhava como TI antes de vir pra arte. E eu sempre fui ensinado que, arte é hobby, sabe? Tipo, ainda mais que eu vim de uma cidade do interior de Santa Catarina e, tipo, designer gráfico não existia, sabe? Tipo, como profissão a se seguir. Pelo menos na época que eu cresci, né? Tanto que foi muito complicado, porque por conta da minha avó até mesmo ser do campo, ter nascido em lavoura, minha família ser do interior, onde tudo, tipo, até questão de imagem do que a pessoa trabalha, ela acaba levando pra vida toda, essa preocupação do como que eu vou trabalhar e com o que eu vou trabalhar, sempre foi uma preocupação muito forte dentro da minha família. Principalmente porque minha mãe, ela era diretora hospitalar, e ela sempre levou esse peso, essa responsabilidade de ser uma pessoa muito mais séria, sabe? Tanto que as pessoas lá da cidade falavam que a minha mãe era... No lugar que ela chegava, ela era mais famosa que o prefeito. E que todo mundo conhecia ela. E também porque ela, tipo... Ela cuidava de todo o sistema médico da cidade. Então, se ela fazia isso, ela, tipo, tinha que mostrar que a família dela também era uma família muito séria. Então, tinha toda a pressão, sabe? A família não podia... Tipo, eu tinha que ir muito bem na escola. A família tinha que ter muito bem... Tinha que ser muito bem estruturada, não se ficar se envolvendo em barracos, sabe? Tanto porque senão todo mundo ficava sabendo e a família ficava mal falada, né? Exatamente. Cidade interior tem muito disso. Isso foi sempre um problema porque cidade pequena, né? E aos poucos a minha mãe saiu de lá e tudo mais, só que esse peso meio que continuou, sabe? Ainda mais que eu estudei grande parte da minha educação em escola particular. Então, olhar pra minha mãe e falar, olha só, tá vendo todo esse dinheiro que você gastou com educação particular? Então eu vou ser artista. Eu vou jogar fora. E eu sinto muito, mas realmente não vou usar. E daí tanto que, nossa, eu queria primeiro cursar... Eu tava cursando astronomia, que, nossa, também é uma profissão que não... Essa tristeza. Daí eu falei, tá, eles falaram assim, mano, você não vai seguir astronomia. Eu falei, tá bom, é pra mim escolher outra carreira? Eles falaram, sim. Eu falei, então filosofia. Eles falaram, não, também. Porra, mano, me deixa escolher, velho. Não, uma carreira de verdade, Lucas, uma carreira de verdade. Tanto que eu me lembro muito bem da minha tia e do meu primo falarem assim, cara, filosofia é coisa de vagabundo maconheiro. Eu falei, meu Deus, cara, calma, como é que você chegou até nesse ponto? Daí eu comecei a trabalhar de TI, comecei a ir pra psicologia, porque era meio que próximo de filosofia, por assim dizer. Só que mesmo assim não era aquilo que eu realmente queria. E até tem um filósofo, que eu não vou lembrar o nome, mas se não me engano é Nietzsche, que apresenta que é muito melhor tu viver a tua vida, tipo, ficar 1 segundo no lugar certo e o resto da tua existência no inferno, do que viver a vida toda no lugar errado. E eu sempre percebi que eu tava no lugar errado. E quando eu fui passar
que eu saí do meu emprego, eu larguei a faculdade, eu falei pra minha família, então tô me mudando pra Curitiba, não sei se vai dar certo, mas tô indo pra lá pra fazer dar certo. Daí eu fui fazer o curso na Revo, eu enchi o saco do Gustavo uma semana pra apresentar o projeto que eu tinha. Nossa, não dava. Passava alguém da Revo e falava, me dá um emprego. Até que, tipo, realmente deu muitas certo. Pessoas começaram a trabalhar na Revo assim. Então, se alguém aí que tá ouvindo tem esse interesse de trabalhar na escola, essa estratégia funciona. Acampa lá na frente e fica falando, por favor, me dá emprego. Por favor, me dá emprego. Uma hora vai acontecer. Exatamente. Só que eu acho que a pior parte de tudo isso, desde a mudança de, tipo, encarar toda essa pressão social que existe dentro da minha família ainda até hoje. E falar pra eles que, não, mano, eu vou seguir o que eu acredito ser certo. Nossa, tanto que isso aí leva pra uns problemas muito mais complicados. Tem coisa que nem dá pra falar aqui dentro de casa, sabe? Tipo, aqui em casa, por exemplo, vou falar coisa mais tranquila. Você não pode não acreditar em Deus. Não pode. Aí já é um problema muito grande. Então eu começar a questionar coisas assim e falar, não, mano, eu quero seguir arte, eu quero questionar o mundo, eu quero conhecer coisas que estão além do meu próprio conhecimento. Já é uma questão que acaba, tipo, mexendo muito dentro dessa relação social que tem dentro de casa, sabe? Eu acho que a pessoa que mais sentiu isso, que infelizmente não tá mais entre nós também, foi a minha avó. E pra explicar pra minha avó, nossa, quando eu fui pra Curitiba, eu fiquei uma semana, daí até eu organizar as coisas, mas eu tava indo de mudança, nem expliquei as coisas direito pra minha avó, eu só fui. Ela ficou muito chateada porque eu tava tomando uma decisão muito importante, eu tava indo embora, ela não tava entendendo o que eu ia fazer e por que eu tava indo embora. Então, tipo, eu falava, não, vó, vou trabalhar com desenho. Ela, como assim desenho? Você vai escrever, o que você vai fazer? Como é que você vai viver? Tipo, você precisa comer, sabe? E daí sempre foi uma preocupação que ela sempre teve. Tanto que por ser uma família do interior, a minha avó, tipo, já passou fome, né? E ela sempre fazia a questão de... Se tem a última coisa, por exemplo, o último pão, ela passa fome, mas ela não come o último pão pra deixar pra você, sabe? E daí o que tipo, consequentemente, toda essa preocupação... A minha avó, quando eu voltei, ela ficou, tipo, uma semana sem falar comigo. Daí eu tive que puxar ela, sentar, falar assim... Tá, vó, vou te explicar. E pra explicar o que era internet, o que era desenho... falar assim, vó, tem esse negócio aqui que se chama YouTube, é tipo a TV, sabe? Só que daí as pessoas fazem o vídeo. Daí eu fui usando meio que as referências que ela tinha. Mas mesmo assim, eu sei que, tipo, até... Mesmo eu voltando pra cá, ficando com ela sempre teve essa preocupação de... o bebezinho que eu criei, sabe? Que a gente teve tanto carinho. O que ele vai fazer agora? Porque é um limite da zona de entendimento dela que ela simplesmente não conseguia conceber. Tanto porque ela viveu num lugar que, tipo, não tinha luz, não tinha água direito, sabe? Ela não tinha saneamento básico. Tipo, era realmente mato do mato. E ela viu, tipo, toda a sociedade se desenvolver até hoje, que a gente tem, tipo, smartphone, sabe? Ela viu o homem ir pra lua, ela tinha TV, e tudo isso ainda assustava muito ela, porque ela não conseguia entender. Tanto que volta naquela questão da escolaridade, que a minha avó não era uma pessoa muito estudada. Então, pra explicar ainda mais, coisas complicadas, assim, tipo, tá, como é que funciona a internet? O porquê que as pessoas estão lidando com esse sistema de comunicação? O que é arte? O que é filosofia? O porquê que eu faço tudo isso? É uma questão muito complicada e que pra ela pesava muito no coração, por justamente ser uma saudade que ela ia carregar pra sempre, sem saber se o neto dela ia estar bem em uma cidade distante que ela não conhecia ninguém. Eu amo que o Lucas usou o mesmo tom do Revodox, assim, é exatamente o Revodox ao vivo pra vocês aqui, galera! Olha isso! Mas, já que você tá falando da sua avó, vou puxar o gancho pro Alisson, porque eu sei também que a história da família dele, ele também morou com os avós, né? Você teve esse contato com seus avós, e eu acredito que foi pro seu avô que você teve que explicar que você queria trabalhar com arte, né? Sim. Então, eu sou aquele estereótipo entrei em engenharia civil, larguei no primeiro período e fui pra publicidade, porque era o que eu queria fazer. Mas o meu foi bem complicado também explicar pro meu avô, ainda mais porque meu avô é militar. Então, minha nossa. Eu tinha dois caminhos. Ou eu tinha que ir pro colégio naval, inclusive hoje eu vou revelar isso, mas eu fiz a prova pro colégio naval e eu passei, mas eu nunca contei pra minha família. Vou colocar isso na thumb do podcast! Grande revelação de Alisson. Sabe fazer aqueles cortes de podcast, tipo,
um membro da Revro Crew mentiu pra sua família? Não, mas sério, Meu eu passei na primeira etapa, e daí eu ia pra segunda etapa, mas eu falei, não, eu não quero isso, eu não vou fazer isso. Aí eu menti, falei que não tinha passado. E seguimos assim. Eu tinha Excelente. 17 anos. Eu também fiz isso quando eu passei em música. Eu passei em música e passei em engenharia ambiental. E aí eu só fiz a segunda fase de música. Exatamente. Eu não passei em engenharia ambiental. Droga! Às vezes tem usado esses artifícios. Mas depois eu acho que quando eu entrei em publicidade, eu sempre usava referências próximas, sabe? Então eu falava com meu avô, tá vendo essa propaganda que tá passando ali? Então, um dia eu vou fazer aquilo ali. E eu ia falando isso pra ele, então acho que pela publicidade foi mais fácil dele entender. E também porque a minha faculdade fazia muito projeto local, né? Com a TV local e tal. Então começaram a aparecer propagandas feitas pelos alunos. E daí ele via meu nomezinho lá no crédito, aí ele falava, é lá, ele gravava e tal e tudo. Mas aí, né, teve todo o rolê que quando eu conheci a Revo, eu tava na metade da faculdade. Desculpa, sinto muito por isso. E aí eu percebi que eu queria ser artista e não necessariamente trabalhar com publicidade, apesar de hoje eu gostar muito da área. Mas no momento ali eu surtei, falei com meu avô, falei, de um dia pro outro, falei assim, vou fazer um curso na Revo, em Curitiba, vou passar 10 dias lá. Ele, o quê? Tô indo, tá aqui o boleto. Eu basicamente falei isso, então, fui, ok. Aí depois eu inventei uma desculpa falando assim, não, é porque assim, eu quero morar em Curitiba. Então eu vou esses 10 dias, porque aí eu vejo se eu vou gostar. Se eu não gostar, olha aí, eu vou morar aqui. Vou gostar e depois a gente resolve. E daí eu comecei a gostar mais de arte, comecei a comprar, né? Comprei a mesa digitalizadora, que ele olhou o valor e ele falou assim, eu não acredito que você comprou um negócio desse tamanho por esse valor. E eu falei, calma, vô, calma que vai dar bom. E aí, eles ainda até hoje, assim, eles não entendem a parte do desenho mesmo. E eu já desisti de tentar explicar. Inclusive, eles veem o desenho e tal, mas não entra na cabeça deles. E só fica pro lado da publicidade mesmo. Daí eu falo, não, tô fazendo um negócio aqui, entendeu? Até hoje eles me perguntam por que eu trabalho na Revo. É que é difícil, e tem um pouco a ver com o que o Lucas falou, de eles não conseguirem visualizar o que é o trabalho, né? O Alisson comentou que quando o avô dele via as propagandas que ele desenvolveu na faculdade na TV, ele conseguia entender um pouco melhor, né? Então, acho que isso é uma dica que a gente pode dar para quem tá nessa situação. Tudo que você conseguir aproximar da realidade de quem você tá tentando explicar ajuda muito. Porque é um lance muito abstrato, sabe? Mesmo a gente que já tá nessa área e trabalha com isso, tá lidando com isso todo dia a gente descobre uma área nova, sabe? Todo dia a gente descobre que tem alguém que trabalha com uma parte muito específica de um software que a gente fica, caraca, nunca tinha pensado. Exatamente. Tinha alguém que fazia isso. Então, se pra gente que já tá, tipo, imerso, banhado nesse universo, imagina pra quem nunca parou pra pensar, sabe, como faz um personagem, como faz um jogo, como faz um cenário, como faz um filme. É completamente normal e aceitável que as pessoas fiquem, tipo, cara, o que você tá falando? Porque é essa realidade paralela, né? Eu mesmo demorei, tipo, pra cair a ficha de, por exemplo, eu poderia desenhar e vender PDF e não vender necessariamente impresso. Eu demorei muito pra tipo, entender isso e que as pessoas iam comprar arte e eu só teria que enviar o link, sabe? Um arquivo digital. Exatamente, eu sempre achava que, tipo, não, eu tenho que desenhar, fazer no digital, mas eu vou ter que conseguir imprimir, eu vou ter que conseguir entregar a parte impressa pra pessoa. E não, sim, né? Tipo, não é assim. Tanto que, até nessa parte de dificuldade de entender o que a gente faz, se não me engano foi Harvard que fez o estudo há um tempo atrás, há muito tempo atrás, na verdade, né? Acho que quando eu ainda estava no começo da internet, que era sobre a divisão de soft skills e hard skills, né? Para definir quais empregos vão ser viáveis no futuro e o que vai continuar, sabe? Tanto que o pessoal, tipo, antes, precisava de um curso de datilografia para você escrever no computador, sabe? E eles chegaram numa conclusão de que a internet vai evoluir tanto que vai ser impossível começar a prever quais empregos que vão poder surgir, sabe? Tipo, se tu for pensar um tempo atrás, essa questão de, vamos colocar aí uns 40 anos atrás, pode ser? Essa questão de, por exemplo, de artista especializado em modelo 3D ou de rigging, sabe? Cara, isso era tipo um negócio muito fora. Muito fora. Tanto era que não muito tinha. Avançado, né? E tanto que tem muitas áreas que vão se desenvolvendo com
com a evolução da própria indústria, né? Até o Ivan, no curso de 3D, ele chegou a comentar disso. De que antes era tudo muito rudimentar, e por mais que fosse muito rudimentar, são outros detalhezinhos que vão se criando ali no meio, que pode gerar, tipo, um desdobramento que ninguém sabe o que vai acontecer, sabe? Tipo, tu se dedicar inteiramente pra, vou ser artista, entender o ramo artístico de forma geral, mas eu vou trabalhar com textura. Eu vou ser artista de forma geral, mas eu vou trabalhar com VFX. Então, tipo, é muita coisa que tá tendo agora, sabe? É um conhecimento que tá muito amplo. E até mesmo se a gente não conhece tudo, como que a gente vai explicar pra alguém que às vezes não entende nem o que é internet, não entende o processo de se fazer uma arte, como é que a gente vai apresentar pra eles, tipo, todas essas preocupações que tem que ter, sabe? Uhum. É complicado. Tipo, eu Sim. mesmo assumo que tem coisa que eu não entendo. Com certeza, e a evolução tá sendo cada vez mais rápida, né? Tipo, Sim. sei lá, de 20 anos pra cá, de 15 anos pra cá, as coisas evoluíram muito. Eu tô lendo a biografia do Steve Jobs, porque, sei lá, eu escolhi ler uma biografia de alguém, daí eu tava vendo lá as indicações, e aí peguei Steve Jobs. Nem curto Apple, nem sou fangirl, nem tenho nada de Mac, nunca curti muito, mas ele era um cara completamente louco, assim, e aí eu tô na parte do livro, ele tá bem no começo, em 1984, quando eles lançaram o primeiro Macintosh, assim. E aí foi um escarcéu muito louco e tal, Sim. e basicamente o que o computador tinha era um mouse, umas fontes diferenciadas, e ele falava também, eles conseguiram fazer o Mac falar, e ele se apresentou, né, quando eles inauguraram o computador falou pela primeira vez. E aí é muito engraçado pensar, tipo, cara, como assim? As pessoas ficaram impressionadas com o computador falando, né? E aí hoje em dia a gente, tipo, todo mundo tem um smartphone. Isso fica, tipo... Todo mundo tem um computador na mão, um computador no Foi no muito pulso. rápido, cara. Muito rápido. Foi muito rápido. Muito, muito, muito rápido. Então, com certeza, eu acho que essa previsão de que vai ser, a gente não sabe quais profissões vão surgir nos próximos 10, 15 anos, assim, é totalmente válido. Eu acho que isso vai rolar mesmo. Sim, Um bom exemplo, acho que até ali daquilo que eu comentei da minha avó da televisão em cores. Nossa, ela tava me contando uma vez quando chegou a primeira televisão em cores. Que era como se fosse o rádio, sabe? E, nossa, juntou todo mundo do bairro lá em casa. Daí todo mundo falando, caraca, o cara tá falando ali, mas eu tô vendo ele também. Nossa, isso aí abriu um universo completamente diferente pra esse pessoal, sabe? Sim, E agora às vezes você olha, tá, uma televisão, um telefone. Às vezes eu tenho a sensação de que para os pais ou para as pessoas que não conhecem a nossa área, ou mesmo pra gente quando descobre que a nossa área existe, sabe? Porque pelo menos hoje em dia as crianças estão descobrindo muito cedo, né? A gente tem artistas aí, inclusive a gente vai fazer uma live daqui duas, 3 semanas com artistas de 13 anos. Que já são muito bons, assim. Eu fico tipo, caralho. Eu lembro a primeira vez que eu descobri que dava pra trabalhar com isso, sabe? Que tinha pessoas que criavam personagens, por exemplo, sabe? Que tinham sido seres humanos que tinham desenvolvido os filmes de animação que eu gostava de assistir. E eu fiquei tipo, caraca, como que eu nunca tinha pensado nisso? Sabe? Como que eu nunca tinha pensado que tinha alguém que tinha esse trabalho? Por que nunca me disseram isso na escola quando eu era criança, que dava pra trabalhar com isso, sabe? Eu fiquei meio brava. Mas eu lembro exatamente de, tipo, como eu fiquei maravilhada de saber que existiam pessoas que faziam aquilo. Sim, não. Até eu, como artista, tipo, eu entrei, beleza. Tô fazendo os desenhos e tal, tô desenhando o personagem, vendo o que é concept e tal. Quando eu descobri que, tipo, not safe for work, quando eu descobri esse rolê e, tipo, pensei, mano, tem gente que paga por isso. E, tipo, aí eu fiquei assim, quê? Como assim? Porque, sabe, tipo, isso foi uma coisa também pra mim que me surpreendeu e, tipo, eu já sou artista, né, já fazia coisa, já trabalhava, mas isso foi um rolê que geralmente eu olhava e eu pensava assim, não é assim e tal. E quando eu entrei mesmo, tipo, tem todo um mercado e tal, e me surpreendeu. Eu não sei vocês, ainda nessa relação de coisa de mercado e preocupação, isso infelizmente é um problema que eu levo ainda de toda essa pressão social e da forma que eu aprendi meio que a olhar o que é um trabalho de verdade. Tipo, eu ainda não consigo acreditar que, tipo, mesmo trabalhando, eu não consigo acreditar que arte é um negócio de verdade, sabe? Eu acho que, tipo, a qualquer momento alguém vai falar, brincadeirinha, cara. Perdeu seu emprego, acabou. Exatamente. Nossa, isso é a coisa que eu mais fico desesperado. Às vezes eu tenho não essa sensação, mas essa preocupação, assim, de ver que a gente tá numa bolha. E dentro da nossa bolha as pessoas entendem, mas a nossa bolha tá meio longe
do que é de verdade, sabe? Tipo, a verdade do que a sociedade, assim, na média, realmente acha. E na média, as pessoas realmente acham que as profissões valorizadas são medicina, direito e engenharia, sabe? Tipo, isso é o que a maior parte das pessoas acreditam. E como é uma coisa muito vigente, muito comum e é normal as pessoas acharem, ninguém vai achar estranho, sabe? Se você ouvir alguém falando, nossa, realmente medicina, a faculdade mais difícil, medicina, a profissão mais difícil, todo mundo já ouviu isso em algum momento, né? Tipo assim, essa hipervalorização dessa profissão. Então, ninguém vai achar isso estranho. Estranho é ouvir, nossa, artista é uma profissão muito legal, parabéns por causa disso que você faz. Esse que é o ponto fora da curva, né? Isso que a gente tá acostumado a ouvir. Pois é. Até na minha família, por parte de mãe, eu fui o primeiro formado, né? Nessa questão de ensino superior. E eu achei muito engraçado, porque a minha prima fez nutrição e ela se formou na mesma época que eu. E até hoje, a família me pergunta no que eu sou formado ou se eu fiz alguma faculdade. E ela é sempre lembrada como a nutricionista da família. E eu fico assim, tipo, mano, como ou assim? Seja, e eu me formei antes dela. Nem pra isso o diploma serviu. Desgraça. Aquele TCC, morri, voltei à terra e não deu. É que também é um negócio complicado, né? Tipo... Agora tá mais complicado ainda explicar que diploma não é uma definição de que necessariamente você vai ter um emprego, sabe? Já fica mais complicado isso. Exatamente. Já é difícil entrar nessa discussão em vários âmbitos, tanto que a gente fez vários posts lá no Insta da Revo pra discutir os lados da questão e tal, porque é um negócio muito particular, né? Nossos pais associavam muito diploma com emprego. E não necessariamente a faculdade hoje em dia tá mais tão vinculada ao mercado de trabalho, né? Sim. O caminho de cada um é muito individual. Por exemplo, eu comecei pela música. Eu fiz um curso técnico de música, depois uma faculdade de música. E aí eu comecei a dar aula, mas eu não estava conseguindo dar aula de música. Então eu tive que dar aula para educação infantil. Para continuar dando aula na educação infantil, eu precisava de um diploma de pedagogia. Então eu tranquei o meu curso de música, estava quase me formando. E eu tranquei um curso de música para fazer pedagogia. E aí quando eu estava quase me formando em pedagogia, aí... precisava trabalhar o dia todo e a faculdade federal lá em Fortaleza era integral. E aí eu tranquei a faculdade, disse, não, eu vou fazer uma faculdade à distância, vou concluir à distância, só para eu ter esse diploma de pedagogia e poder exercer. Quando eu vim para Curitiba, eu decidi que eu não queria mais ensinar, não queria mais pedagogia, não queria mais continuar dando aula. Eu já conhecia a Revo desde 2017, por causa do meu esposo que é ilustrador, né, o Lailton, que vai dar aula agora aqui na Revo, que eu estou me achando por causa disso também. Dá licença, deixa eu ficar orgulhosa dele também. Tem todo direito. E eu conheci a Revo por causa dele em 2017, me apaixonei pela Utopia, comecei a acompanhar a Utopia, comecei a acompanhar a Gabi, conheci a Escrevo, voltei a escrever, e aí aqui em Curitiba eu já estava escrevendo, estava com um roteiro do meu livro, que eu ainda estou escrevendo, porque é um livro complexo. E aí a gente decidiu que eu ia... Não vou mais ficar na área de pedagogia, não vou mais ensinar. Vou seguir na arte, vou escrever, ele ilustrar, né, e tal. E surgiu a vaga na Revo, e eu vim pra Revo trabalhar como... Primeiro eu tentei como social media, mas eu não passei na entrevista. Fiquei muito triste. Mas me chamaram para atendimento e eu descobri que eu nasci para isso. Ganhei um novo sobrenome, agora eu sou apelido atendimento. Ganhei um novo sobrenome. E, assim, eu me identifico muito com o meu trabalho. Eu adoro vender, eu adoro atender e solucionar os problemas das pessoas. Eu adoro deixar as pessoas felizes com o meu atendimento. E nesse meio termo também, o que eu acho muito legal é que eu conheci muito do que a arte é. E de tudo, todas as possibilidades para os artistas, sabe? Não é só você ilustrar livro infantil, como o que eu pensava lá em Fortaleza, quando o meu esposo começou a trabalhar com desenho, foi que, ele pode trabalhar numa editora e ilustrar livro didático, ou ele pode fazer caricatura e fazer essas imagenzinhas para casamento. Era o que eu tinha de perspectiva de ilustração. E eu descobri que tem um mundo, gente, tem publicidade, tem design... Nossa, tem tanta coisa, tem os games, tem animação, tem tanto mercado aqui no Brasil, lá fora, tem tantos brasileiros conseguindo chance no mercado lá fora, e quando eu tenho toda essa chance, quando eu tenho
toda essa visão, eu não tenho mais aquela minha visão fechada de que, tá, o artista ele só vai poder fazer isso. Não, o artista ele pode fazer o que ele quiser, inclusive em várias áreas. Ele pode desenhar monstrão e ele pode desenhar também a ilustração infantil super fofinha. E ele ser feliz com isso, sabe? E eu acho que o caminho é você conseguir justamente fazer essa ligação para as pessoas. Eu só queria voltar um pouquinho só pra dizer assim, volta, escrevo. Volta, escrevo, por favor. Escrevo, morrer. Não deixa Não é que eu eu não acabar. Não é que eu não quero! É só que... Não, a hora que eu voltar com a Escrevo, gente, a Escrevo vai ser igual a Revo. Vai ser, tipo assim, melhor escola para escritores do Brasil. E é isso. Eu vou estar junto. Com certeza. Estarei fazendo social media Que dela. emoção, eu tô emocionada. Vai ser maravilhoso, vai ser top. Vai sim. Aguardem que vai ser top. Pri, Oi. quando o pai chega pra você e fala assim, é o seguinte, menino aqui, Júnior, está querendo fazer esse curso aí de pintura digital. Eu não faço ideia do que seja isso, ele quer fazer, diz que ele quer trabalhar com isso e eu tô com medo. Porque meu filho, afinal de contas, aqui na minha cria, eu queria que ele tivesse um bom emprego e de preferência garantisse a minha aposentadoria. Isso vai acontecer? Ele vai conseguir trabalhar depois? Como é que funciona esse negócio? Me explica, porque eu estou preocupado. O que é que você responde? Primeira coisa que eu respondo é que, como todo trabalho, exige muita dedicação. Como todo estudo, como todo curso, exige muita dedicação. Mas, com certeza, se ele quer fazer pintura digital, ele já vai estar com 50% do caminho andado, porque ele vai estar com vontade. E quando você tem vontade, você faz as coisas melhor. Então, assim, o curso de pintura digital, ele vai dar uma introdução para um campo muito grande que ele vai poder trabalhar, sabe? Vai poder trabalhar com desenhos para animação, como a Disney, vai poder trabalhar com desenhos preparando aqueles personagens, ou aqueles cenários, ou aqueles objetos que vão ser usados. Pode trabalhar para jogos, pode trabalhar para publicidade, fazendo esses desenhos que tem nas propagandas, com estamparia, pode trabalhar no editorial, fazendo livros infantis, livros didáticos, capas para livros. Então, assim, é uma gama muito grande, é um mercado muito grande que está muito crescente aqui no Brasil. Então, com certeza, se ele se dedicar, se ele conseguir aplicar os conhecimentos que ele vai ter aqui nesse curso, ele vai ter um lugar, sim, no mercado de trabalho e vai conseguir, sim, se posicionar dessa forma para você. Gente, excelente. Vamos cortar essa parte aqui do podcast e vamos enviar esse áudio aí pra todo pai que tiver necessitado de ouvir essa palavra de apoio, entendeu? Eu acho que tá perfeito. Olha, se eu não trabalhasse na Revo, eu nesse exato momento faria um curso. Mas é sério, você pensa comigo que pintura digital é a introdução de tudo, cara. Se você tem pintura digital, você consegue se introduzir em todos esses outros cursos da Revole, por exemplo. Sim. Não, total. E faz total sentido isso que você falou também, porque enquanto vocês estavam contando as histórias, eu me dei conta de que todos vocês moravam em outras cidades, eram de outros lugares e, tipo, vieram pra Curitiba por causa da escola. E eu fiquei tipo, cara, olha que loucura, tipo, quando você tem um objetivo e vai indo atrás dele, mesmo que seja lentamente, porque as coisas não aconteceram de um dia pro outro, né? Tipo, foi tipo, vocês conheceram a escola na internet, aí vocês vieram fazer um curso, aí vocês vieram conheceram a gente, aí a gente começou a conversar, sabe? Foi uma jornada, foi um caminho, foi de pouquinho as coisas foram acontecendo, mas vocês colocaram um objetivo ali e foram andando em direção a isso, sabe? E eventualmente tendo resultados. Então, realmente é um processo, sabe? Não é uma coisa que cai do céu, mas que é possível se você coloca aquele objetivo na sua vida e começa a se esforçar pra chegar, né? Pra andar em direção a ele. Uhum. Eu acho que nesse momento é legal, tipo, as pessoas pensarem com a realidade mesmo. Não alimentar aquela ideia que artista tem que ser sofredor. Mas, nossa, odeio essa ideia. Mas também não achar que, tipo, é tudo um mar de rosas e tal. Tem todo um caminho e é um rolê, assim, que é pra quem quer mesmo. E se você quer, tente sempre lembrar. E tente sempre lembrar o porquê que você entrou. Tipo, eu sempre procuro lembrar por que eu larguei engenharia. Sabe? Tipo, eu poderia estar trabalhando como um engenheiro e tal, mas por quê? O que me moveu a largar a engenharia pra eu poder seguir isso? E daí, isso geralmente é o que me volta a motivar. Sim, até é bom lembrar em relação, tipo, às vezes falar, não vou
seguir arte porque eu preciso de um emprego estável, uma segurança. Uhum. Eu acho que, tipo, eu vou parafrasear que eu tive uma conversa com ela, acho que semana retrasada, quando ela tava aqui em casa, que eu fui justamente pedir um conselho pra ela, né, em relação à segurança e tudo mais. E ela me comentou que não tem nada na vida que justamente vá te dar 300% de segurança. Exatamente. Você pode ter, tipo, as melhores graduações nas melhores faculdades. Vai ser muito da tua dedicação e acreditando que vai dar certo, sabe? Porque, cara, principalmente em empregos que são muito fora, assim, carreiras que são muito fora do comum, que tu não tem uma referência. Por exemplo, se tu quer se especializar com modelo 3D e texturização de furry aqui no Brasil. Uhum. Você pode ser o primeiro a fazer isso. E tu sabe que tipo, vai ter muita coisa difícil, que por às vezes você não conhece artistas brasileiros, você não vai ter uma noção das dificuldades que você vai passar dentro desse ramo específico, sabe? Mas é questão de às vezes continuar trabalhando mais porque você acredita e ter muita esperança, porque tipo, dá medo no começo, tanto de mudar de área quanto começar em um trabalho que os seus pais, os seus amigos ou namorada também não entendem muito bem o que está acontecendo, mas veem que você está tentando, até mesmo que você às vezes não consegue ter muita noção de para onde que eu vou se der errado, tipo, realmente continuar acreditando, sabe? Tipo, realmente se pegar como o Ale comentou de por que eu deixei a engenharia, por que eu deixei meu último curso, né? E tem uma coisa também que você comentou do trabalho e tal. É legal lembrar também, tipo, você não é menos artista ou você vai ser menos artista se você precisar trabalhar para poder manter aquilo. Porque exatamente. Não tem problema nenhum você, tipo... a gente sabe como é que é viver no mundo capitalista, a gente precisa de dinheiro e tal. Então, é super aceitável isso. Você não precisa também ficar trazendo muito esse peso, sabe? Tipo, porque não é uma corrida e não tem, tipo, uma linha de chegada. Então, se você tá trabalhando hoje, você não consegue estudar o tanto de arte que você queria, beleza, não fica forçando. Faz acontecer do jeito que tá e tenta planejar pro futuro. Tipo, hoje eu tô trabalhando o tempo todo e eu não tenho tempo para estudar pra arte. Quanto tempo que eu posso trabalhar nesse lugar e juntar uma grana e fazer isso e tentar fazer isso funcionar? E eu acho que isso é legal também de falar, porque às vezes a galera fica muito com essa pira de tipo, eu devo largar meu emprego, eu devo ir pra arte. As pessoas ficam querendo as condições perfeitas pra fazer um negócio acontecer, assim, né? E nunca vai ter condição perfeita, gente. Nunca vai ter uma condição perfeita. É aquela história, tipo, eu nem lembro com quem que foi isso, mas alguém tava falando, nossa, meu sonho era ter uma Cintiq, meu sonho era ter uma Cintiq, meu sonho era ter uma Cintiq. Aí foi lá e conseguiu, né, juntar dinheiro e comprar uma mesa de display de 16. E aí, tipo assim, uma semana depois que comprou de 16, o sonho virou ter a de 22, sabe? E é um negócio que não vai acabar nunca. A coisa continua, você nunca vai estar nas condições mais perfeitas possível. Você vai melhorando, mas, né? A gente tem que trabalhar mais a ideia de conseguir fazer o nosso melhor com as coisas que estão à nossa disposição. Isso não significa se conformar com uma situação, né? Mas a gente, se quer mudar a nossa realidade, a gente tem que tentar mudar a realidade com as coisas que são reais, né? Eu não digo nem só de você trabalhar em uma outra área, mas às vezes você quer porque quer trabalhar numa área que você não tem um nível que domine ainda aquilo. E você pode começar a trabalhar numa área que você já domina. Por exemplo, você quer trabalhar com pintura digital, mas a tua linha é muito melhor. Por que você não vai trabalhando com linha enquanto você estuda pintura? Tem essa possibilidade. Você não precisa, cara. Tipo, e aquela coisa... Mídia, né? E comecei a trabalhar com arte depois. Eu primeiro tô trabalhando com publicidade, é o meu primeiro emprego. Sim. A arte ainda tá como segundo. O mercado, ele tem lugar para pessoa que está preparada. Ele não tem lugar para pessoa despreparada. Sim. O que fica complicado, às vezes, é porque você quer receber o pagamento como se você tivesse um preparo, sem ter esse preparo ainda. E aí, poxa, você precisa ter noção também do que você tá sendo bom nesse momento. O que eu sou melhor nesse momento? Nesse momento eu sou melhor fazendo isso, mas eu quero alcançar aquilo. Enquanto eu não alcanço, eu vou estudando e vou fazendo aquilo que eu sou bom e arrecadando recursos para que eu possa chegar lá, entendeu? Sim. Eu acho que faz todo sentido. E também, tipo,
às vezes, cara, faz uma coisa que você acha que você não quer fazer agora, sabe? Tipo, às vezes o negócio não tem nada a ver, sabe? Tipo, precisa de alguém que desenhe só... Tipo, você gosta de desenhar personagem. Só que precisa de alguém que só faça a cor base das coisas. Tipo, sabe? Às vezes tu vai pegar muita experiência num negócio e vai acabar descobrindo outra coisa que você pode gostar muito mais do que desenhar personagem, sabe? Tipo, é um mundo tão vasto que às vezes tu não faz nem noção do que tu pode acabar descobrindo, que é mais louco. Tipo, também tu vai adquirindo experiência, vai se desenvolvendo e você vai descobrindo outros talentos que você tem aí dentro que você não conhece. E isso que é a parte surpreendente de fazer arte. Tanto que pro Revodox de ontem, né, que vai sair, que saiu na quarta, Que vai sair amanhã. Isso. Mas A gente tá gravando na terça, então saiu ontem. Na quinta, saiu ontem. Eu dei uma olhada meio que por cima só. Eu justamente, como falo, o Albert Camus, que cara, em resumo, né? Se tu for só pelo dinheiro, também não adianta, sabe? Tu tem que entender o seu propósito e também entender o porquê que você quer fazer tudo isso. Porque equilíbrio. Vai ir, tipo, às vezes muito contra o que seus pais falam que é certo. Você vai ter que, tipo, trabalhar no emprego tipo telemarketing e desenhar e ir estudando aos poucos para poder conseguir um freela. Tipo, é um negócio bem difícil, ainda mais em um ramo que tá começando a se consolidar mais aqui dentro do Brasil, sabe? Então, tipo, vai com calma e, tipo, nunca esqueça dos seus objetivos. Eu acho que essa é a parte mais importante que tem. A gente falou várias mini liçõezinhas, assim, do tipo assim, não esqueça seus objetivos, cuidado com seu ego, é importante sempre estar disposto a aprender, né? Sim. Eu acho que isso é uma das características mais essenciais de ser artista, de sempre ter a noção de que você não sabe tudo, por melhor que você seja, e que você sempre pode aprender e sempre pode melhorar e evoluir o teu trabalho, né? Acho que esse é um dos sentimentos que faz os artistas chegarem em lugares maravilhosos, assim, e criarem coisas que a gente nunca pensou que pudessem ser criadas, e isso não tem a ver só com, tipo, qualidade técnica de uma coisa, mas de desenvolvimento de tecnologia mesmo, sabe? Tipo, quando você é um artista de topo de linha, o Photoshop precisa fazer uma atualização do software, é com você que eles vão falar e vão perguntar o que você acha que tá faltando de ferramenta para o seu trabalho ficar mais fácil, sabe? Então você chega num lugar em que você pode transformar de verdade o mercado e a forma como as pessoas criam as coisas. E isso é muito doido. É muito doido. Nossa, demais. A existência dessa possibilidade, né? Então, eu acho nosso mercado muito maravilhoso toda vez que eu falo, assim, de arte. Tanto que, né, eu sou formada em letras e eu trabalho com isso hoje em dia, porque eu acho tudo muito incrível e tudo muito sensacional, sabe? Eu sou muito fascinada. Eu amo literatura, eu amo ler, eu amo letras, eu acho tudo isso incrível, eu adoro a área de tradução também, mas tem um cheiro pra mim, assim, de naftalina tudo, assim, sabe? Tipo, tem uma coisa ali muito, muito clássica, muito de velho, assim, você fala literatura, você já imagina um velho branco barbudo, né? Tipo assim, é automático, vem a imagem na tua cabeça ali. E aí quando você fala de arte digital, você fica tipo, nossa, cara, isso é o futuro, entendeu? Isso é pra frente, isso é daqui pra frente, sabe? Então eu gosto muito da área de olhar pra frente e pensar, nossa, isso aqui ainda vai crescer muito, isso aqui ainda vai ser muito grande, vai ser muito maior do que agora. Isso eu acho que tem a ver com o lance do propósito que o Lucas estava falando, da gente ter um propósito, assim. E aí, quando você consegue enxergar uma coisa que tá crescendo, tá expandindo, e você ter a possibilidade de fazer parte desse movimento, isso é muito tentador, né? Olhar pra isso e falar, putz, é isso que eu quero, sabe? Quero participar desse rolê com essa galera. Tipo, esse rolê que você falou funciona mesmo, porque eu só me mantive na publicidade e não fui, tipo, direto pra arte e tal, porque hoje eu faço publicidade, mas eu trabalho com arte, tipo, 24 horas por dia quase. Então, tem muito disso. Tipo, eu me mantive na minha área porque eu tô trabalhando com arte, sabe? Tem uma coisa meio que puxa a outra, né? Sim. Às vezes as pessoas também me perguntam, tipo assim, nossa, mas letras? E agora você, tipo, organiza Utopia e trabalha na Revo. E eu fico, tipo, cara, tem mais a ver do que você pensa qualquer dia. Eu até falei isso nos stories hoje, que eu vou contar qualquer dia como que eu comecei a organizar a Utopia.
E aí, para as pessoas entenderem de onde vem essa ponte. Sim. Mas o que você ia falar, Lucas? É que eu acho que também é um lado bem importante, além de ter esses dois ramos que são coisas que são muito diferentes, mas que lá na frente elas se encontram, que eu acho que às vezes é bom tu também comentar com pessoas que você, obviamente, confia e que acreditam em você, e contando as coisas que você vai aprendendo e que você tá fazendo também. Porque aos poucos também tu pode ter uma visão de alguém de fora, que é sempre muito importante. Tipo, eu sempre falo pra minha mãe, tipo, de tudo que eu tô fazendo. Tanto que ela já apontou, tipo, alguns problemas que eu tava tendo, ela apontou, tá, você percebeu que você tá tendo esse problema aqui por conta dessa outra coisa aqui que não tem nada a ver com esse, que aparentemente não tem nada a ver com esse negócio, né? Mas isso te deixa chateado e dá esse resultado aqui. Sim, Tipo, é você se Ela olhou. ficou meio abstrato. Não, deu Não pra sei se ficou entender. Não, Deus, mas deu pra entender que, tipo, a experiência que a tua mãe tem de vida, ela consegue aplicar Isso. a uma experiência que você não tem, né? Tipo, ela consegue Exatamente. olhar um problema, mesmo que ela não entenda a tua área, não entenda essa questão, a experiência que ela tem de vida e do trabalho dela consegue ser transferida pro teu problema. Sim, mas não só isso. Mas também ter alguém que é próximo de você e que você pode contar pra falar um dia, mano, tô chateado, eu quero largar tudo isso daí, sei lá, ir pra uma solução mais comum, mais tranquila, que eu não preciso me preocupar tanto. Já é, tipo, um dos pilares fundamentais pra que tudo dê certo, sabe? Tipo, que nem ali na Revo, eu tenho certeza que você vai concordar comigo, Gabi, que é a Leia e o Renilson, sabe? Tipo, Meus pais são foda. E eu que vim de fora, que tava preocupado pra caramba, o Renilson me ajudar, tipo, a arrumar a pia lá do apartamento que eu tava morando, sabe? Tipo, nossa, me deu uma segurança muito maior, meu Deus do céu. Mas eu acho também, tipo, isso já por experiência própria. Eu falar, é um pouco pesado que eu vou falar, mas eu acho que é preciso a gente entender isso também, que entender que nem todo mundo vai apoiar a gente. E que esse nem todo mundo, às vezes, é quem a gente queria que apoiasse. Mas não vai rolar. E daí não faz sentido você ficar criando expectativa naquelas pessoas, porque você vai acabar sempre se frustrando. Então é o que o Lucas falou. Tipo, procure alguém que você sabe que aquela pessoa tá afim de tipo, dar um gás pra você. Sabe? Tipo, não procure aquela pessoa que você tá falando só porque, tipo, você queria muito que aquela pessoa te apoiasse. Sabe? Às vezes essa pessoa realmente ela não vai estar ali com você e é uma coisa que aí lida com terapia, igual eu tô lidando. É isso. Não, e isso tem muito, muito, muito a ver com esse lance de conseguir ter a coragem de falar pros pais que quer ser artista ou conseguir, às vezes, assumir isso pra si próprio. Porque o que acontece muitas vezes é da pessoa, tipo, já ter essa vontade, tipo, desde jovem, assim, desde criança, dependendo da situação, já sabe que ia curtir muito trabalhar com isso, é uma paixão que a pessoa tem na vida, mas aí ela vai, por N motivos, fazer outra faculdade, ter outro emprego, e aquele negócio não morre, né? Tipo, aquele negócio continua dentro da pessoa, aquela vontade, aquele desejo continua dentro da pessoa, e aí quando ela consegue amadurecer um pouco, ela percebe que era isso que ela deveria ter feito. Sim. A questão é, e é esse o ponto que eu quero fazer aqui para as pessoas que estão ouvindo a gente, que estão com esse dilema e esse impasse, é que você pode passar uma parte da sua vida, e eu acho que muita gente passa por isso, tentando agradar outras pessoas. Às vezes você vai, sei lá, fingir que você gosta de uma coisa que você não gosta para impressionar outra pessoa. Às vezes você vai falar para os seus pais que você quer fazer uma faculdade que você não quer só para deixar eles felizes. Às vezes você vai olhar para sua avó e falar que não, vó, eu vou realmente aqui fazer isso que você acha que vai ser legal para mim, eu vou aprender, sei lá, a costurar porque você acha que é isso que coisa que meninas têm que saber fazer, sabe? Tipo, a gente sempre faz concessões e sempre faz coisas da expectativa de agradar os outros para que eles gostem da gente. Porque no final das contas é isso que a gente quer ser como humano, né? A gente quer ser gostado, a gente quer que outras pessoas gostem da gente. Mas no final das contas, só a gente mesmo sabe, tipo, o que deixa a gente bem, o que deixa a gente mal, quais são os nossos sonhos, o que a gente quer fazer, o que a gente, tipo, como a gente quer morrer, o que a gente quer fazer antes de morrer, sabe? Todas essas coisas. As consequências, então, quem lida com elas é a gente, né? É não a gente, não então. os outros. Exatamente, esse é o ponto, assim, tipo, o ônus vai ficar com a gente, sabe? Sempre que a gente tomar uma decisão que não tá alinhada com o que a gente verdadeiramente quer. Então, que também é importante a tua botar vida isso na daí, balança. né? Exatamente. Tipo, tu vai realmente querer, tipo,
olhar pra trás e perceber que você não viveu nenhum dia da sua vida pelas suas próprias escolhas. Até porque quando tu deixa de escolher e os outros escolhem por você, é você lidando com as consequências do que os outros acham certo de acordo com as experiências de vida deles, sabe? Pode nem ser o negócio certo mesmo. Isso, né? Às vezes ele acha e nem sabe por que acha isso. Sim. Exatamente. Eu acho que o principal ponto pra se destacar é quando você falando com outra pessoa, pode ser, sei lá, tipo, a maior autoridade de pães franceses na região de Tuitaba, sabe? O cara pode ser, tipo, super especialista em pães franceses. Cara, nem ele vai saber ao certo se isso que ele tá fazendo é, tipo, a coisa mais certa do mundo, sabe? Por isso que não se apega muito em sensação de segurança, porque realmente ninguém sabe o que tá fazendo. Tipo, as pessoas fazem o que elas acham que tá certo, mas não quer dizer que, tipo, por ter esses sinônimos de segurança breve, por exemplo, carteira assinada, tipo, uma casa que é sua, mas mesmo assim, tipo, você não tem a segurança de se alguma escolha de fora não vai afetar a sua vida como ela tá, sabe? Então, se você for levar esse lance da segurança no limite, você vai ver que você não tem segurança de nada. E eu acho que o momento que a gente tá vivendo hoje em dia é um momento que prova muito isso. Porque, assim, em março do ano passado, a gente tava super tranquilo, assim, tipo, beleza, a pandemia tá rolando lá na China, assim. E aí, em uma semana, a gente tava... não, isso aqui não vai chegar no Brasil. Quando chegar no Brasil, a gente já vai estar preparado e tal, pra, tipo, lockdown, ficar em casa, quarentena... e tudo explodir, sabe? Exatamente. Então, em um momento a gente olhava pro futuro e pensava, não, vai ser isso. E aí, tipo, 5 dias depois já era completamente diferente. E a cada dia nunca muda mais, sabe né? o que vai acontecer. Exato. A gente nunca sabe. É que também, tipo, dentro desse negócio de segurança, é mais de, tipo, tu ficar com medo de fazer algumas escolhas por alguns resultados que vai ter, sabe? Tipo, pode ser que seja uma coisa muito da hora que aconteça. Ou pode ser que aconteça alguma coisa ruim. Mas, tipo, coisas ruins acontecem. A gente também tem que superar isso, porque senão a gente só vai ficar com medo de viver pra sempre, sabe? E você nunca vai ter certeza, isso né? pode ser o maior problema do mundo. Tipo, você não vai ter certeza se vai acontecer uma coisa ruim ou uma coisa boa. Até o momento, eu não conheço ninguém que tenha essa previsão. Né? Então, o jeito é ir. Tipo, e lidar com as consequências. Parece fácil, do jeito que eu tô falando, mas não é fácil, obviamente, mas é a única forma de viver. Olha, se eu puder dar uma dica de como você dizer pros teus pais, assim, o que você quer fazer, o que você quer seguir, a primeira coisa que eu diria é que você conheça bem o que você quer fazer ou o que você está fazendo, mas você quer dizer para os seus pais. Quando eu digo conheça bem, conversa com outras pessoas da área, vê a perspectiva delas, vê a tua perspectiva também. O que você espera disso? Você realmente acredita nisso? Porque se nem você acredita que isso pode dar bom, que isso pode ser legal para tua vida, como é que você vai chegar para os teus pais e dizer, olha, eu quero trabalhar com isso? Então, dá uma pesquisada no mercado, dá uma pesquisada no que você tá com vontade de fazer, dá uma pensada mesmo a fundo, conversa com outras pessoas da área, tem muita gente aberta. Eu sei porque eu passei por essa experiência de a gente tá lá em Fortaleza, num bairro mega escondido e de madrugada sem saber o que fazer da vida, eu grávida e o B conversando às vezes com o Guilherme Freitas, porque o Guilherme Freitas falou dele na live e disse: Lailton, se você quiser conversar, me chama aí, depois a gente conversa. E aí, tipo, ter oportunidade com outras pessoas, eu não digo só o Gui hoje tá muito mais ocupado do que naquela época, que o Gui hoje em dia tem milhões de afazeres. Naquela época ele já era ocupado, mas era um pouco menos. Mas, tipo assim, você encontrar pessoas que também estão no mesmo caminho que você, que também estão no mesmo nível, vamos dizer assim. Pessoas que estão iniciando ou que estão no começo do caminho junto com você e conversar com elas. Olha, como é que tá sendo pra você? Tem um monte de grupo. O nosso grupo no Discord da Revo, por exemplo, eu vejo que quase todo dia tem gente lá estudando juntos e trocando experiência, dou uma lida ali pra ver o que eles estão falando. E é tipo, cara, eu comecei a trabalhar com isso, eu peguei minha primeira commission e eu não sei como cobrar, eu não sei como fazer. Eu tô sem perspectiva, às vezes no grupo das artistas lá no Discord, alguém desabafando com alguma situação que tá passando com a família, e as outras artistas vão se ajudando,
você ter esse... Eu acho lindo isso da nossa comunidade. Nossa, Sim. eu acho lindo isso da comunidade artística, porque você não tem isso em outros lugares. Eu não tive isso na música, eu não tive isso na pedagogia. Eu acho muito lindo isso da comunidade da arte, de as pessoas se apoiarem. De o Daniel voltar lá na Alemanha e ele fala alguma coisa no Twitter, eu respondo, ele me responde e a gente começa a tirar onda um com o outro, sabe? Sim. E você ter isso e você pensar e poder, tipo, olha, eu vou conversar com outras pessoas, eu não sei ainda como falar pros meus pais, mas eu vou conversar aqui com essa galera e eu vou pensar melhor. Mãe, olha, eu quero trabalhar fazendo concept art. E a mãe, o quê? Concept o quê? Como disse a Gabi. Não, eu quero fazer o conceito dos desenhos que vão ser usados pros jogos ou pros filmes. Sabe aquele desenho lá da Disney, da Ariel, lá da Pequena Sereia? Alguém desenhou aquela bonequinha primeiro, disse que ela ia ser ruiva, disse que ela tem um rabo, que o rabo ia ser verde. E aí explicar mesmo assim, didaticamente, sabe? E olha, mãe, é isso que eu quero. E mas tem gente que contrata gente pra fazer isso? Tem. Ai, mas você vai trabalhar com isso? Você acha que você consegue chegar lá? Consigo, mãe. Eu vou estudar, eu vou me dedicar e se dedicar mesmo. Porque o que eu acho que acontece é que as pessoas não veem os artistas se dedicarem, tipo, o que vê? O médico ficou 6 anos na residência. Você vê quantos anos o artista ficou trabalhando para que ele chegue a ser conhecido? Eu vou citar de novo o exemplo do meu marido, que é o que eu tenho mais próximo comigo, né? Mas desde os 17 anos que ele é ilustrador. A primeira vez que ele veio ser conhecido, falado, citado, foi agora em 2018, mas ele já trabalhava desde 2008 com ilustração. Depois de 10 anos trabalhando com ilustração, ele foi citado em um canal do YouTube, porque o Guilherme Freitas viu ele, porque ele fez um curso do Gui e o Gui citou ele, entendeu? Mas já tinha 10 anos que ele trabalhava, não é tipo, ele fazia qualquer coisa, ele trabalhava, carteira assinada com ilustração, depois como freelancer, entendeu? É um caminho longo a ser percorrido, mas que é do mesmo jeito como qualquer outra profissão também tem esse caminho longo a ser percorrido. Às vezes não é o mesmo caminho, mas também é um caminho longo. Mas que, tipo, se você persiste, se você estuda, se você se esforça, se você não desiste, que aí é o ponto que, às vezes, o que acontece é que os pais, eles nunca conheceram ninguém dessa área mesmo. Nunca viram ninguém que estava 4 anos da sua vida estudando para ser artista. Viu pessoa ficar 4 anos estudando para ser engenheiro. Viu pessoa ficar 6 anos estudando para ser médico. Mas nunca viu uma pessoa ficar 4, 6 anos estudando para ser artista. E a gente precisa se conscientizar disso. O nosso benefício, a nossa vantagem, a coisa boa de ser artista é que eu vou passar 6, 4, 10 anos estudando para ser artista, mas eu posso começar a trabalhar no meu primeiro ano e receber de acordo com o que eu estou, com o que eu estou produzindo no meu primeiro ano, entendeu? Você vai crescendo e galgando lugares ali na tua arte, mas você vai trabalhando já desde o começo. Você pode começar a trabalhar já desde o começo, mesmo enquanto você está começando a estudar. Diferente do médico que só pode exercer a medicina depois que se forma. Com certeza. Eu acho que para compor também o que você falou da questão de conversar e tal, é que, fazendo um mini jabá da própria Revo, mas vocês podem chamar a gente, tipo, no próprio inbox da Revo. Eu acho engraçado, porque tem muita gente que acha que é um robô. Não é um robô. Ou eu, ou é a Gabi, tipo, somos pessoas. E a gente responde. E a gente responde. Então, vocês podem conversar com a gente, vocês podem ir lá desabafar, e a gente vai conversar, e vai ter hora que a gente vai chorar junto, vai ter hora que a gente vai rir junto, e a gente vai tentando resolver, sabe? Porque... A gente pode ligar pro seu pai também, não tem problema. Exatamente. A gente vai chama no WhatsApp, eu já liguei pra vários pais. Eu sou conhecido no grupo de amigos. Eu sou o que liga pros pais também. Então, assim. A gente faz um podcast pro seu pai explicando pra ele: olha, desenhar gente pelada dinheiro assim. Aí pode ser um pouco mais complexo? Pode, mas a gente tenta, a gente vai fazendo. É possível. Entendeu? Mas tem que ter, só pra lembrar isso, e podem ir conversando lá nos inbox também, da vida. Mas tem formas de você falar, gente. Claro que quando um ginecologista se forma e se especializa, ele não vai dizer, eu vejo periquita todo dia. Ele não vai falar dessa forma. Então, tipo, tem formas de você falar, eu faço desenhos adultos, eu faço desenhos, eu sou contratado para fazer desenhos
sensuais, tem outras formas de falar. Você não precisa falar, eu desenho pinto. Pode ser chocante. E a minha cabeça explodiu. A sua tia agora, pode não porque eu ficar nunca muito tinha feliz. pensado nessa relação. Eu juro. Nossa, Nunca tinha eu pensado. voltei brevemente pra quinta série, velho. Então, minha cabeça assim, explodiu. Não, mas olha, na minha mente é a mesma coisa. O ginecologista, quando ele tá vendo aquela parte do corpo humano ali, ele não tá pensando de uma forma sexual. Da mesma forma que o artista, quando está desenhando aquelas partes do corpo humano, ele não necessariamente está pensando de forma sexual. Ele tá fazendo um trabalho. Então, se você leva pra esse ponto de vista, deixa de ser algo pejorativo e... Deixa de ser tabu, né? Isso, deixa de ser um tabu. Eu tô fazendo um trabalho. É um trabalho que... É um trabalho requisitado, se não fosse, eu não tava sendo pago pra isso. Não, Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei de uma história muito boa. Lá na Revo, né, quando a escola estava aberta, a gente tem um porteiro que ajuda a gente a fazer a segurança dos alunos ali também, abrir o portão quando todo mundo chega e tal, recepcionar as pessoas, que é o Gilmar. E a gente também faz de vez em quando... Chorando aqui, sabe? A gente também faz de vez em quando sessões de modelo vivo. E o modelo vivo é completamente nu, né? Não sei se vocês aí que já ouviram, já fizeram uma sessão de modelo vivo, mas muitas sessões de modelo vivo são uma pessoa completamente nua ali, porque o lance é, né, fazer uma representação do corpo, focar em anatomia e pá e tal, então a pessoa fica sem roupa. A gente até bota uma cortina na sala e tal, pra manter a privacidade de quem tá lá dentro, mas aí, um dia, o Gilmar tava... E onde ele fica ali é bem pertinho da sala onde rola o modelo vivo. Ele tava passando ali na frente e ele olhou lá dentro, daí tinha uma moça pelada e um monte de gente em volta, assim. Aí ele subiu rapidinho, assim, pra sala do financeiro, que é onde fica a Leia e o Nilson, né, meu pai e minha mãe. E aí ele falou assim pra minha mãe, Dona Leia... Tem uma moça pelada lá embaixo! E ele ficou chocado. E aí meus pais riram, óbvio, e eles não conseguiam explicar o que estava acontecendo de uma maneira, assim, sabe, que fizesse sentido. Ele ficou tipo, o que estão fazendo com ela lá, meu Deus? E todo mundo foi muito engraçado essa história, mas eu fico imaginando a confusão mental em que Gilmar se encontrou neste momento que teve essa experiência. E você não precisa falar que você faz desenhos not safe for work pra todo mundo. Você pode dizer que faz desenhos por encomenda. Exato. Eu faço desenhos por encomenda. Que tipo de desenho? O desenho que a pessoa encomendar. Se você me encomendar, por exemplo, você desenhado com seu cachorrinho, eu vou desenhar você com seu cachorrinho no colo. A pessoa vai dizer, ah, que legal. Se é uma pessoa que é da área ou que tem interesse nesse tipo de coisa, vai dizer, e você faz desenho pelado? Aí você diz, faço. Exato. Pronto. E é isso. E é isso, assim. resumiu aqui. Você não precisa chegar, por exemplo, pra tua tia, que você não vê há 3 anos, e dizer, agora eu estou desenhando pessoas peladas. Ela vai ficar muito chocada, vai cair pra trás, vai ter um treco. Então, tem algumas coisas que a gente não precisa especificar do mesmo jeito, que, como eu citei o exemplo do ginecologista, ele não precisa dizer pras pessoas exatamente o que ele está vendo ali. Ele só vai dizer que é o trabalho dele, pronto. Exatamente. E também seja sincero com seus pais quando eles forem te dar livros, tá? Que eu já trazendo esse exemplo aí da nossa Revoluna e da minha muito amiga Maitê, que quando os pais dela descobriram que no livro de anatomia tinha gente pelada, ficaram malucos. Então, tipo, expliquem isso também, acho que é uma parte importante. Olha, realmente... Tem esses pequenos detalhes aí da profissão, mas não fala isso de primeira, tá? Deixe seus pais absorverem a primeira notícia, vai contando aos poucos, e eventualmente você chega nessa parte, né? Não precisa ir chegando chutando a porta. Eu digo sempre, e eu posso dizer isso por experiência, que é igual sair do armário. Você vai aos poucos, você não vai de uma vez, você vai aos poucos, entendeu? E aí dá certo. E aí é tranquilo. Vários tipos de conselho nesse podcast. É tipo aquela coisa de colocar a lagosta pra cozinhar, né? Você deixa ela na água fria e vai esquentando aos pouquinhos. Você vai preparando. Você não arremessa péssimo a lagosta exemplo, ali porque você tá comparando com matar animais, tipo... Meu Deus. Meu Deus, Lucas. Isso. Poxa, Lucas, isso aí é tortura. Ai, tadinha da lagosta, deu pena. Dá muita pena, gente, dá muita pena. Caraca, me deu fome, mano. Pra vocês verem, Tô chocada.
a mente deturpada da pessoa que faz o Revodox. Próximo Não é, vídeo mano, vai preciso estar cheio de jantar. like. Também, se vocês forem ser artistas e se mudar, saibam a importância de comer legumes e tomar água. Outra coisa importante também. Apenas informações fundamentais nesse Exatamente. podcast. Eu posso comentar um ponto que é uma experiência minha bem específica? Claro. Ó, dá pra você ser artista sendo deficiente visual. Sério, isso é muito importante. Parece que, nossa, não dá porque é uma artes visuais. Daí você precisa enxergar, tipo, nossa, muito bem, olhos de águia pra desenhar. Não, cara, dá sim pra ser artista sendo deficiente visual. E quando alguém fala, nossa, mas você tem essa limitação física, manda a pessoa ir cuidar da vida dela, cara. Se tu quer realmente fazer o rolê, tem até o Celestino, que é um bom exemplo disso, que você usar essa limitação física, por assim dizer, pra meio que limitar os seus esforços também, tipo, como que um medo, por assim dizer, que realmente dá um medo quando isso acontece com a gente. Tipo, dá pra tu seguir essa área, só que você vai ter um trabalhinho a mais, mas ainda dá, sabe? Uhum. Tipo, eu mesmo digo por mim também que eu sou deficiente visual e eu quero ser um artista tão grande um dia quanto o Celestino é. Então acredite nos seus sonhos, cara. Que eu acho que é a mensagem que fica, inclusive, desse podcast, né? Tipo, se você não for a primeira pessoa a acreditar que você consegue, lascou, filho. Se for depender dos outros, não vai estar rolando. Viu? Depois desse podcast, realmente chegamos na conclusão de que eu não consigo não ser coach. Com certeza. Tá intrínseco, Lucas, faz parte de você. Você tem... O ser Revodox vive dentro de você. Então, com essa mensagem de incentivo, encerramos aqui mais um Papo na Sala 1604. Queria agradecer a presença desses lindos do Revocrio e dizer que estamos todos de inboxes abertos para quem estiver precisando de ajuda nessas temáticas sobre contar para os pais, dificuldade de assumir que quer entrar para essa carreira, dificuldade de entender se quer mesmo entrar para essa carreira. Vocês podem conversar com a gente pra gente trocar uma ideia. Então é isso, galera. Até o episódio da semana que vem. E um beijo. Beijos. Eu que agradeço pelo convite. Tchau. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Tchau.